Olá, turminha do 5º ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa da segunda etapa. Iniciaremos o livro 2, tá? Na unidade 3, o capítulo 1. Textos que informam e apresentam dados para produzir opinião, das páginas 8 a 14. O item abordado será o estudo do texto. Greve pelo clima vai paralisar cidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto das páginas 12 a 14. Antes de iniciarmos o nosso livro 2, vamos falar um pouco sobre os objetivos desse primeiro capítulo. Primeiramente, nós vamos ler e compreender as características e objetivos dos gêneros estudados, que é a notícia e a reportagem. Então, nós podemos entender que nós estudaremos dois gêneros a princípio, que é a notícia e a reportagem, que são gêneros jornalísticos. Construir um roteiro para a edição de uma reportagem digital, nós vamos aprender como é que você monta uma reportagem digital. Nós vamos produzir uma reportagem digital, pesquisar informações de um mesmo evento e aprender a utilizar dois termos, em cima e o embaixo, que as pessoas confundem muito. Juntam o que não é para juntar e separam o que não é para separar. E vamos falar também sobre a classe gramatical advérbios, muito importante na língua portuguesa. Vamos lá para a nossa página 8, vamos iniciar o nosso capítulo 1. A unidade 3, ela fala o seguinte: como expor a opinião da mídia na mídia. Como é que eu faço para expor a minha opinião na mídia e como é que a mídia faz para expor a sua própria opinião? No capítulo 1, ele se denomina da seguinte maneira: os textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Quais são textos que fazem com que eu tenha minha opinião sobre um determinado assunto? Qual é o texto que eu leio e influencia na minha opinião? Nesse capítulo, você vai conhecer dois gêneros jornalísticos: notícia e reportagem. Além disso, nós vamos ler, analisar e compreender como esses textos eles informam e vão auxiliar na formação de opiniões. Como é que esse texto ele vai agir? De que maneira ele age? De que maneira ele influencia as nossas opiniões? De que maneira eles nos informam alguma coisa? Depois nós vamos estudar advérbios, entender como é que esses advérbios são utilizados dentro de um texto, como é que eles modificam o sentido de um texto e como é que eles atribuem sentidos a mais nesse texto. Na página 9 nós temos o Conversa Vem. Algumas notícias chamam mais a nossa atenção do que outras, de acordo com os interesses e conhecimentos que já possuímos. Então nós podemos dizer que existem notícias que chamam mais a atenção de uma pessoa e tem notícias que chamam a atenção de outras pessoas. Primeiramente, as pessoas elas não possuem os mesmos gostos, não é isso? Eu gosto de uma coisa, tenho afinidade, habilidade para determinados conteúdos, para determinadas disciplinas, assim como vocês também têm as habilidades de vocês com relação ao que vocês gostam, né? Ou seja, por exemplo, se está passando no jornal uma reportagem sobre algo novo na ciência, quem gosta de ciência vai se interessar muito mais em assistir aquela reportagem, aquele noticiário, do que pessoas que não gostam tanto de ciências. Então, assim, as notícias, elas vão chamando a nossa atenção de acordo com as coisas que a gente mais gosta. Se eu gosto muito de um determinado assunto e vai passar uma notícia sobre ele, eu vou me interessar muito mais. No dia de hoje, que temática de notícia chamaria mais a sua atenção? Ou seja, qual é o tema que chamaria mais a sua atenção? Moda, esporte, né? Beleza, e aí? Saúde. Quais são os temas que realmente você para assistir o noticiário? Qual é o tema que realmente chama a sua atenção? Por quê? Nós sabemos esse porquê, né, gente? Porque nós gostamos mais daquele tema. Observando as últimas notícias, quais são os temas de notícias mais comentados nos últimos dias? Se vocês parassem para assistir jornais todos os dias, quais são os temas que estão passando mais nesses noticiários? Bom, observem com atenção. Notícias de um evento sobre um problema global.
Vamos ler agora uma notícia sobre eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. A gente já sabe que aqui vai falar sobre um problema global, ou seja, um problema que está afetando o mundo inteiro. Página 9. Greve pelo clima vai paralisar cidades de todo mundo em defesa do meio ambiente. Primeiramente, aqui nós temos uma notícia. Essa notícia ela foi divulgada em um site, a gente pode perceber que tem ali, né, www. E aqui do lado, do nosso lado direito, nós temos as partes destacadas. Porque as notícias, gente, elas têm os elementos obrigatórios e todos esses elementos eles estão aqui destacados para a gente entender como é que se estrutura uma notícia. Então, no primeiro, nós temos greve pelo clima vai paralisar cidades de todo mundo em defesa do meio ambiente. Esse primeiro, nós temos uma manchete ou um título principal. Então, o primeiro coisa que acontece ali na notícia é o título principal, que também pode ser chamado de manchete. Logo abaixo do meu título principal, eu tenho a minha gravata ou meu título auxiliar, ou linha fina, também pode ser chamado. Esse meu título auxiliar é um título que vem com mais informações para complementar o meu título principal. Exemplo: mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. E mais abaixo eu tenho as informações sobre a publicação. Luz Sodré, que é a pessoa que publicou, Brasil de Fato, São Paulo, 18 de setembro de 2019, às 21h37. Logo abaixo nós temos uma foto e nessa foto nós temos a legenda que está especificando essa foto, explicando a foto. Olha só, o primeiro passo do movimento será organizar um fórum socioambiental para o início de 2020. Foto, Observatório do Clima. Então aqui você tem a foto e a legenda da foto. Na página 10 nós temos o nosso primeiro parágrafo. Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta-feira, dia 20, data em que acontecerá a greve global pelo clima, com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A Coalizão pelo Clima, uma frente composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais sindicais e ativistas, está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Então, aqui nós temos o nosso primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo da notícia ele é chamado de lead. Esse parágrafo ele vai trazer sempre informações importantes, como o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Então, o primeiro parágrafo traz esse tipo de informação, um parágrafo muito importante. Ele tem que ter, o objetivo é prender a atenção do leitor. No próximo parágrafo, o segundo parágrafo em diante, nós temos o início, do segundo parágrafo, o início do corpo da notícia. Então, após o primeiro parágrafo, nós temos o corpo da notícia. Primeiro parágrafo é o lead, segundo parágrafo, o início do corpo da notícia e o restante, corpo da notícia. Atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e em outros estados das 5 regiões do país. Segundo Ricardo Serra, integrante da Coalizão pelo Clima, há um consenso entre a comunidade científica e ativistas ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causados pelos seres humanos. Ele explica que o aquecimento global provoca uma série de desequilíbrios no funcionamento da vida biológica e humana no planeta, que tem como consequência a intensificação de eventos climáticos extremos. E cita como exemplo os grandes períodos de seca que ocorreram na cidade de São Paulo e em regiões do Nordeste do país entre 2013 e 2015, que colocaram em risco as condições do abastecimento de água para a população. Bom, gente, primeiramente, voltando aqui um pouco sobre a questão do aquecimento global, nós sabemos que nós temos aí um problema muito sério com o aumento da temperatura, né? Ou seja, os raios solares eles entram no planeta Terra, mas não estão conseguindo sair com a mesma intensidade. Então, nós temos o quê? Um aquecimento do planeta. E esse aquecimento, esse aumento da temperatura, ele está causando eventos climáticos extremos.
lugares que estão com uma seca absurda, outros lugares em que está chovendo demais. Então, assim, o clima ele ficou meio que desgovernado, digamos assim. Ou chove demais, ou está seco demais. Isso está afetando o planeta inteiro, tá? E esses problemas, esse aquecimento global, esses problemas climáticos, estão acontecendo por conta da destruição ambiental que é causada pelos próprios seres humanos. Agenda de mobilização, na página 11. Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. Nesta quinta-feira, dia 19, em São Paulo, o Comitê Profórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Alesp, como forma de preparação para a greve global. Participarão do debate Bela Gil, apresentadora e chefe de cozinha, Shirley Pancará, que é a codeputada estadual indígena, Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, Ivanete Araújo, liderança da Frente de Luta pela Moradia, a socióloga Sabrina Fernandes e o deputado federal Alexandre Padilha. No mesmo dia, às 17 horas, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ocorrerá a primeira plenária do Comitê Profórum Socioambiental. Após a plenária, às 19 horas, ocorrerá ainda o debate a caminho da extinção e o que podemos fazer sobre isso. A alternativa ecossocialista e agroecológica na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo. Bom, agora que a gente já viu, né, que nós podemos perceber que nós temos uma notícia, e essa notícia ela traz o quê? Está mostrando, né, o que eles estão fazendo, se juntando, justamente por conta do problema ambiental, o problema do aquecimento global, destruição ambiental causada pelos seres humanos, e o que eles estão fazendo para tentar modificar essa situação. Primeira questão da página 12 para entender o texto. Pode-se afirmar que o texto lido é uma notícia, pois ela explica assunto e dá exemplo? Não, né, gente? Investigam a fundo os dados relacionados a algum acontecimento? Também não. Informa o leitor sobre um acontecimento novo, uma novidade? Sim. Nós sabemos que as notícias, elas informam, são textos informativos, um evento que aconteceu ou acontecerá, ou está acontecendo naquele momento. Qual é o principal fato noticiado? É a greve que ocorreu em Osasco? Sabemos que não, né? A greve global pelo clima que aconteceu no Brasil e no mundo? Sim, com certeza. O Comitê Profórum Socioambiental está marcado para o dia 19 em São Paulo? Também não. Isso não é o principal fato. O principal fato noticiado mesmo, gente, é a greve global pelo clima que aconteceu não só no Brasil, como no mundo inteiro. Qual é o objetivo da greve global pelo clima? Bom, gente, o objetivo principal é alertar sobre as mudanças climáticas e chamar a atenção dos políticos, das instituições, de grandes empresas para esse assunto e fazendo com que isso gere o quê? Umas medidas efetivas a favor do clima, ou seja, eles querem alertar a população, alertar todo mundo sobre os problemas que nós estamos tendo, as mudanças climáticas que estão bem drásticas, né? E fazer com que as pessoas modifiquem as atitudes e isso favoreça o clima. Quarta questão. Nós vamos colocar verdadeiro ou falso de acordo com as informações do texto. A mobilização aconteceu no mesmo dia em várias capitais brasileiras? Está verdadeiro. A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é devido ao aquecimento global? E também fala que essa seca, gente, aconteceu por conta do aquecimento global. Houve manifestações em todas as cidades brasileiras? Não, na maioria, mas não em todas. Apenas representantes do governo participaram da campanha? Também não. Porque nós vimos que tiveram aí representantes de sociedade, teve sociólogos, outras pessoas também participaram. Quinta questão. A notícia, ela menciona algumas capitais brasileiras que participaram da mobilização, mas dá destaque a uma, São Paulo. Por que ela destaca São Paulo? Bom, gente, primeiramente porque o jornal que publicou essa notícia, ele é de São Paulo. Então, se o jornal que publicou, ele é de São Paulo, ele vai colocar como evidência o estado de São Paulo. Sexta questão. O que significam as duas letras entre parênteses ao lado dos nomes das capitais? Bom, essas duas letras que estão em maiúsculo, né, caixa alta, que a gente chama, elas são o quê? Siglas dos estados brasileiros.
E ele está pedindo para a gente identificar cada estado de acordo com a sigla. MG, Minas Gerais. BA é Bahia, AL, Alagoas, PE, Pernambuco, CE, Ceará. Pronto. Página 14, sétima questão. Analise novamente o texto e associe as partes estruturais da notícia com o seu nome e a sua função. Então, nós percebemos que a notícia ela é formada pelo título principal ou manchete, que tem o objetivo de chamar a atenção. Logo em seguida, nós temos o título auxiliar ou gravata ou linha fina. Nós temos o primeiro parágrafo, que é o lead. Nós temos em seguida também, nós temos foto, nós temos legenda. Nós temos o corpo da notícia, que é o restante da notícia. Temos várias partes. Informação complementar que identifica ou explica foto. Bom, que explica foto, sempre há a legenda da foto. Primeiro parágrafo do texto, que corresponde às perguntas quem, o que, onde, quando, como, por quê, é o lead, que é o primeiro parágrafo dessas informações importantes. Dados presentes em notícias publicadas na internet. Podem incluir o autor, a data, o horário. Bom, isso aí são as informações sobre a publicação. Complemento do título principal e que vai trazer o quê? Mais informações. Bom, aí nós temos gravata, título auxiliar ou linha fina. Anuncie um assunto e destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor. Quem é que vai chamar a atenção? A primeira coisa que chama a atenção é o título principal ou manchete. E as informações mais detalhadas, onde é que tem mais detalhes sobre o que foi noticiado? No corpo da notícia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso conteúdo. Em caso de dúvidas, compareçam às nossas videoconferências, tá bom? Para poder estar tirando essas dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!